Muito boa noite, irmãos. Que alegria estar aqui, vendo essa igreja que faz parte da minha vida. Preciso justificar alguma coisa, porque a dona Cida está sozinha lá diante de um televisor, assistindo o culto, não, prestando culto conosco. E eu tenho uma justificativa diante dos irmãos como testemunhas para ela. Ela falou assim: não vá com esse tênis, usa sapato. Lembra que eu coloquei 2 calças novas, lindas? Não vá com calça jeans. E agora, o que eu faço? Acontece que eu comprei o sapato aqui, agora nessa viagem, que aqui é um pouco mais barato. Só que o frio que está ali na estância, eu tenho uma meia que é especial de frio, lá que a gente usa nos Estados Unidos, só que lá é grossa, lã pura, e eu fui colocar o sapato e não cabia, porque ele é novo, está laceando. Então eu falei, vou de tênis. Peguei a calça, é uma calça muito fina, falei, com esse frio, não. Então eu coloquei jeans. Dona Cida, um beijo. Ontem eu almocei com essa família iraniana. Almocei só comida iraniana. Vocês não vão perguntar se eu gostei. Eu diria, foi interessante. Mas o que eu mais gostei foi da sopa. Mas tudo lá era iraniano. Muito gostoso, muito gostoso. Uma das filhas fala bem inglês. Os irmãos podem contar. Outra está aprendendo, cadê a Nirvana? Fica de pé, Nirvana. Não vou te falar. Tira. Essa aqui é a mais sapeca de todas. Ela fala alguma coisa em português, então se divirtam com ela. Agora a outra fala inglês. Tá ok? Como? Ela fala, mas você fala um pouco. Fala boa noite. Ok, Nirvana. E eu gostaria de também falar sobre o Raoni. O Raoni trouxe essa família porque vocês precisam uma hora saber por que eles estão aqui. Acho que não pode falar publicamente, né? Não. E pela graça de Deus, um dos meus filhos que tem casas aqui na Atibaia ofereceu uma casa por um tempo para eles morarem. Eu não citei o nome do filho e se ele souber que eu falei isso, ele vai me dar uma bronca danada. E foi um tempo muito gostoso. Depois vocês procuram o Raoni para ele contar a história, para vocês orarem, colocar a igreja toda orando. É uma história triste, porém são convertidos ao Senhor Jesus Cristo. Diga ao seu pai, você que fala inglês, "What was a wonderful time yesterday." Foi um tempo muito maravilhoso. O pai não fala alguma coisa em inglês. Ok, queridos. Essa viagem aqui vai ser muito rápida. Fico aqui até sexta-feira. Sexta-feira embarco para Manaus. Temos uma nova conferência lá. De Manaus eu volto no sábado. Prego no domingo de manhã no Jardim Imperial. E já à tarde vou embora para os Estados Unidos. O ano que vem, eu e Cida estamos programando, já que o nosso filho tem uma casa imobiliada para a família ficar à vontade aqui, nós estamos programando ficar 2 meses, porque aí eu vou visitar todos os pastores que eu faço mentoria espalhado por esse mundão afora. Então esse é o nosso desejo. Como o livro de Tiago diz, faça os seus planos, mas antes fala que eu que vou fazer tudo. Então, se eu estiver vivo até lá. Agora, a grande bênção é que gente ruim não morre cedo. Então, os irmãos vão ter que me aturar muito tempo aqui. Essa mensagem, eu estou ensaiando ela há muitos anos. Certa vez, o Dr. Russell Shedd
nós conversando sobre igrejas, para variar. E eu falei, Dr. Shedd, qual é a sua preocupação com as igrejas do Brasil, no mundo todo? E ele me disse o seguinte: as nossas igrejas não falam, não pregam mais sobre o inferno. E precisa pregar mais sobre o inferno. Aí eu falei, por que pregar sobre o inferno? Qual é a sua preocupação? Ele disse o seguinte: tem muita gente, membro de igreja, ou frequentador de igreja, sentado no banco, iludido, indo para o inferno e sendo praticamente assíduo na igreja. Aquilo me chamou a atenção a fazer uma pesquisa bíblica. E realmente a Bíblia diz que tem muita gente sentado, membros de igreja, indo para o inferno. Isso é bíblico. Diante disso, quando fui convidado para pregar, eu falei, acho que vou pregar essa mensagem. Porque foi lá na Piba, numa conversa com o Dr. Shedd, que ele fez esta observação. E me chamou muito a atenção. A grande ideia, eu não projetei nada porque eu uso o iPad e o iPad não tinha PowerPoint, então a grande ideia, a possibilidade de haver pessoas perdidas em nosso meio, torna-se um alerta urgente para lhes dizer que o inferno é verdade e ele existe. Fazendo as minhas pesquisas à luz da palavra de Deus, tanto é que eu não vou fazer um sermão expositivo, mas mais temático dentro dessa temática, Dr. Shedd estava absolutamente correto. Tem muita gente sentado nos bancos de igreja, sendo até membros de igreja, indo para o inferno. Mas o que me chamou mais a atenção foi a vivência ali nos Estados Unidos, na região que eu moro. Eu não vou dizer que os Estados Unidos está longe de Deus, mas está se distanciando cada vez mais. O número de crentes, segundo as últimas pesquisas, estava estabilizado, mas parece que já há indicação de ligeiro declínio. Eu moro numa cidade chamada San Anselmo. San Anselmo está ali na região perto de São Francisco. Ali quase todas as cidades têm o nome de santos, por causa da influência mexicana no passado. Não vou mencionar a história. E eu já mencionei aqui para os irmãos que o condado que eu moro, seria o distrito, tem aproximadamente 10 cidades. E os pastores lá da região, eles são unânimes a dizer que o nosso condado, ele é como se fosse um país ainda não alcançado. Os irmãos conseguem imaginar isso? Dentro dos Estados Unidos? A igreja que eu sou membro, eu e Cida, tem 25 membros. A frequência chega a 30 e poucos. Não tem a mínima condição de crescer. E eles estão atrás de um pastor, já que o nosso pastor tem a minha idade, quer se aposentar, mas não acha pastor. Porque é uma igreja pequena, e nenhum pastor jovem quer ir para lá porque o futuro é praticamente, não vou dizer incerto, é certo que não tem futuro. Então, a média de pastores que nós estamos procurando para a nossa igreja é de 75 para cima. Porque aquele que já está aposentado vem para cuidar das ovelhas, mas sem nenhuma grande desafio. E até hoje não encontramos nenhum. Numa região um pouquinho mais ao norte tem 15 igrejas sem pastor, porque ninguém quer ir para lá.
Já me disseram, você não tem nenhum pastor do Brasil para trazer para cá? Eu falei, eu conheço um, mas ele não quer. Essa é a realidade. Agora, a conclusão que eu tiro é que provavelmente em muitos bancos naquelas igrejas tem muita gente indo para o inferno e não sabe. Porque na região tem poucas igrejas que pregam o verdadeiro evangelho. Prega aquele evangelho light e todo mundo gosta de ficar ouvindo. Porque o verdadeiro evangelho não é todo mundo que gosta de ficar ouvindo, não. Porque ele causa incômodo. Isso me entusiasmou mais a pregar esse texto, sobre esse tema. E eu entendo que existem 3 grupos de pessoas frequentando a igreja. Pode ser que nessa noite nós tenhamos esses 3 grupos. Pode ser que não. Mas se falarmos da igreja em geral, esses 3 grupos existem. Hoje, na hora do almoço, no churrasco lá com o Dirceu, do Dia dos Pais, aliás, eu tenho uma grande vantagem sobre os pais aqui, porque lá nos Estados Unidos é junho, ganho presente lá, e aqui é agosto, ganho presente aqui. Os meus filhos falam, você quer ganhar presente quando? Eu falei, nos 2. E alguém me fez uma pergunta, depois que terminamos de comer, falou, pastor, lembra de fulano na juventude? Foi um grande líder aqui na juventude, bem entusiasmado. Hoje ele é um ateu e dá aula numa faculdade aqui em Atibaia. E outro que não está mais aqui, está em outro lugar, também hoje é um agnóstico. Os jovens do passado lembram desses 2. Eles eram crentes. Eu falei, olha, eles se encaixam perfeitamente no primeiro grupo que eu vou mencionar na mensagem de hoje. Eles existem. E eles passaram pela piba. E outros que não foram tão claramente declarados contra o evangelho depois, que nós não sabemos, mas esses 2 são emblemáticos. Aliás, o Jefferson está aqui, foi você que perguntou, né, Jefferson? A palavra de Deus diz que todo ramo que é ligado à videira, que é Jesus Cristo, se ele não está dando muito fruto, aquele galho é podado para que ele dê mais frutos. Eu entendo que é o crente que recebe a disciplina de Deus em determinados momentos. Não precisa ser uma disciplina de exclusão, qualquer disciplina que Deus dá para ele, vai sendo podado aquele galho para que ele dê mais frutos. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais frutos. Quem não permanece em mim será lançado fora, como ramo, e secará. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Existem algumas interpretações desse texto, mas a minha, um ramo que é cortado e jogado fora e lançado no fogo, a Bíblia me diz que é lançado no fogo, e o fogo é o inferno. O fogo aqui é visto por muitos como um juízo final, sugerindo que esses ramos nunca foram salvos de fato, embora estivessem próximo à videira. E talvez o grande exemplo na Bíblia é Judas, esteve próximo à videira, mas foi cortado e jogado ao fogo. Esse argumento é reforçado em João 15,6. Quem não permanece em mim será lançado fora, como ramo, e secará. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Existem aqueles adeptos à igreja, adeptos a Jesus Cristo, e até se tornando membros da igreja, mas são ramos
que não estão realmente ligados à videira. Agora, quais os textos que reforçam essa verdade dentro da preocupação que teve o nosso querido e saudoso Dr. Shedd? Mateus 7, 21. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus 7, 22 a 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Então lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastam-se de mim, vocês que praticam o mal. Nunca conheci vocês. 1 João 2,19. Eles saíram de nós. Esses dois que eu mencionei, claramente. Mas não eram dos nossos. Pois, se fossem dos nossos, teriam permanecido. Exemplos claros da preocupação. Judas 4. Pois certos indivíduos se infiltraram dissimuladamente entre vocês, ímpios, que transformam a graça de nosso Senhor, de nosso Deus, em libertinagem e negam a Jesus. Pessoas que não entendem a graça como poder para vencer o pecado, mas sim com licença para pecar sem consequências. Essa ideia é perigosa e falsa, pois contradiz o ensino bíblico em Tito 2, 11 e 12, que diz o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosa. Confessam que Jesus Cristo com seus lábios, porém o seu estilo de vida, o estilo desmente essa confissão. Como diz o próprio Senhor Jesus Cristo: por que me chama Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu mando? Por quê? Qual é a razão? O inferno existe. E é para essas pessoas. Mas aqui surge uma grande pergunta: pastor, como podemos julgar essas pessoas? Eu creio que existem dois julgamentos. É aquele que Deus faz, porque Ele conhece o coração, sabe tudo. E existe também a possibilidade do nosso julgamento com a palavra. Essa ideia de alguns crentes dizendo: quem sou eu para julgar? Você é alguém para julgar se você conhece a palavra e se você é realmente um crente. Porque a própria palavra diz, o Senhor Jesus diz: pelos frutos conhecereis. Aquele crente que não dá nenhum fruto compatível com o seu novo status de crente no Senhor Jesus Cristo, ele serve para que você o indague: você realmente é um crente? Tive algumas experiências durante o pastorado de 40 anos na Piba. Uma pessoa disse: o senhor está me julgando? Estou. Porque os seus frutos não demonstram em nada, porque são visíveis, que você é nova criatura. E a Bíblia diz que a gente deve ver os frutos e fazer o julgamento. Existe essa possibilidade. Vejamos alguns aspectos do inferno. A leitura que o pastor Davi fez, deu para notar claramente. O Filho do Homem enviará, Mateus 13, 41 e 42. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão o seu reino de tudo o que faz pecar todos os que praticam o mal.
Eles serão lançados na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Sofrimento eterno. Se alguém aqui no nosso meio nunca confessou o Senhor Jesus Cristo, esse vai ser o seu lugar, se você não se arrepender. Nunca cessará a dor. O inferno existe, é uma realidade. Avisa os adeptos da guarda do sábado que o inferno é real. Não fiquem ligados, porque traz uma mensagem aparentemente bonita, mas não entra no cerne da questão. No fim, os anjos serão encarregados de colher o joio e retirá-lo do seu reino. Assim, o joio no mundo também é considerado existente dentro do reino sobre certos aspectos. A remoção final será feita pelos anjos na consumação dos séculos. Eles, o joio, serão lançados na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes eternamente. Nas minhas lives, alguém me fez uma pergunta que eu não sei de onde é. Pastor, me responda uma coisa. Eu sou crente, tenho certeza absoluta da minha salvação, mas viver eternamente, mesmo com Deus, naquela mesmice do céu, eu fico pensando, acho que não vale a pena. Me explica isso, pastor. Já ouviram isso? Aí eu falei, eu vou te responder depois, deixa eu pensar um pouquinho. Aí comecei a pensar, me veio à mente a seguinte resposta. Falei, o céu é diferente do inferno. Porque o inferno é um sofrimento direto e a pessoa está consciente que aquele sofrimento nunca vai parar. Parece que no céu o ser humano sem Cristo vai para lá, ele não se torna um ser atemporal. Ele é um ser temporal, ele fica medindo o tempo de sofrimento, medindo, e vai ser sempre assim. Porém, no céu nós vamos habitar com um ser atemporal, não tem tempo. Olha a diferença. Então no céu, quando você chegar lá, você vai ver a maravilha, o trono de Deus, toda a beleza eterna, e você, naquele momento, você vai viver o momento. Você não vai ter aquela sensação de tempo. Você vai viver um momento eterno, e esse momento nunca acaba. No inferno não. No inferno eles são seres temporais. Então eles vão vivendo um momento por etapa, nunca termina. No céu não. O momento é eterno. Fica difícil até para a nossa compreensão humana, porque nós somos temporais. Eu, para vir para cá, falei com o Jeff, eu preciso que ele me pega lá, que horas, tal, então, aquele tempo, dá tempo de chegar lá, tudo tempo. No céu não tem tempo. Olha que grande diferença. Serão choro, ranger de dentes, algo que nunca cessará. Apocalipse 14, versículo 10, também esse beberá do vinho da ira de Deus preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo eterno diante dos santos anjos e do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, não tem descanso, nem dia, nem noite. Quer para o inferno? Que opção mais terrível. O rico e Lázaro, desesperado, vai avisar os meus parentes lá. Não dá para avisar não. Avisa para eles não virem para cá, onde eu estou sofrendo. Não, que ouçam os pastores. Não deu tempo, rico. Se achava que dava tempo. Não deu tempo. A segunda pergunta, temos crentes na segunda categoria?
na igreja que são infantis, crianças, também a Bíblia diz que tem. São criancinhas, que é leitinho. Aí o pastor prega uma feijoada, aquilo faz mal para ele. Ele não gosta. O pastor foi muito duro. O apóstolo Paulo diz: eu, porém, irmãos, não pude vos falar como espirituais, assim como os carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Eu tive uma experiência lá nos Estados Unidos, meus irmãos. Eu mostrei para um pastor: olha, lá no Brasil a nossa igreja tem um compromisso que os membros assinam. Ainda tem até hoje, né? E eu traduzi para o inglês e mostrei para ele. Ele falou: não, aqui isso é uma imposição para a igreja, isso não pode ser feito. Eu sei, mas está tudo reforçado pela palavra de Deus. Não, mas isso é uma agressão à liberdade. Aí você avança um pouquinho mais essa ideia. Estados Unidos é um país maravilhoso, tem liberdade. Você faz o que você quer. Só que dentro da liberdade tem as consequências. Mas essa negativa daquele pastor, eu fiquei impressionado. É bíblico, está aqui. Não podemos. É ofender a liberdade do crente de assinar um compromisso sério com Deus. Paulo repreende os coríntios. Bima, fica quieto. Porque mesmo tendo tempo, eu já sei o que passou pela cabeça dele. Eu não sou Deus, mas eu consegui ler seu coração agora. É palmeirense, só isso. Paulo repreende os coríntios porque mesmo tendo tempo para amadurecer, ainda estavam vivendo como imaturos, divididos, invejosos e carnais. Temos gente assim na igreja? Claro que tem. Aí você levanta: eu conheço um. Aí o outro, fala: eu também te conheço. Deixem as brigas, a carnalidade, amadureçam. Hebreus 5, 12 a 9, precisam de alimento sólido. Já deveis ser mestres, considerando o tempo decorrido, mas ainda tendes necessidade de que alguém vos ensine, como são crianças, que precisam de leite. Os crentes ali deveriam ser maduros, mas ainda estavam no básico da fé. Exortação: aprendam a discernir o bem e o mal, avancem na maturidade, deixem de ser crianças. Tem aquele crente, na Bíblia já teve muitos, não sei se tem hoje, talvez não tenha. Não brinco mais, também estou emburrado, só falta dar o dedinho, que nem as crianças fazem. Efésios capítulo 4, até que todos cheguemos à unidade da fé, para que não sejamos mais como meninos, levados ao redor de todo o vento de toda doutrina. Está cheio de criancinha na igreja, imaturos na fé. São aqueles crentes que eu diria, esquenta banco, vão para o céu. Não estou dizendo que não são crentes, à luz da palavra, mas são crentes, eu diria, 1,99, né? Como diz os jovens, meia boca. É o único gesto que eu sei dos surdos, é esse aqui, meia boca. Aí a professora diz: mas não existe, então inventei. Imaturos na fé, vulneráveis a todo tipo de ensino. Cresçam no conhecimento de Cristo, para que tenham firmeza doutrinária. É muito interessante como algumas pessoas me perguntaram no passado: como que a igreja, a PIBA, cresce sendo contra, eu nem vou dizer os detalhes que nós somos contra, os irmãos sabem, porque as outras igrejas abrem as portas para tudo. E falei: pela fidelidade à palavra, prega-se a palavra. E ontem lá no gélido, na gélida roça, festa, lugar que faz frio, América, eu não sei como você sobrevive lá.
Uma irmã que está chegando aqui para a igreja, se ela estiver presente, ela pode levantar a mão. Ela me procurou. O senhor é o pastor Mendes? Sim. Então deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu me mudei para cá e estava à procura de uma igreja. E quando eu visitei a Piba e li aquilo que está escrito lá, eu falei, aqui é a igreja. Essa irmã está aí, levante a mão se tiver. Talvez não esteja. Quando ela viu ali a fidelidade da igreja expressa naquela frase que um dia Deus colocou no meu coração, ela falou, é aqui. A Piba cresce e continua sendo essa luz, porque ela nunca saiu da palavra. Jamais saiu. E eu acrescentaria, jamais sairá. E tem o terceiro grupo. É o carro-chefe. O terceiro grupo, segundo pesquisa nas igrejas batistas que eu vi num passado, e parece que esse passado continua, que na igreja, em média, 70% assiste e 30% entra no jogo. Se envolve na igreja. Eu me arrisco a dizer que Piba é uma exceção. Ou uma das poucas exceções. Provavelmente Piba, talvez 10% não se envolva muito, mas 90% em algum ministério se envolve. Pode os irmãos fazerem a pesquisa aí. Que bênção é essa igreja. Agora, aqueles que vão ser salvos e são aqueles crentes firmes, que sustenta, vamos chamar desses 30% de maneira geral, mas aqui vai 90%, tenho certeza. Mas importa uma pergunta que surge. Jeremias diz que a nossa justiça é impossível de aplacar a ira de Deus. Se fosse com a nossa justiça, Piba seria um desastre como muitas igrejas são. Então qual é a justiça que seremos livres da condenação eterna? É Jesus. Ele é a nossa justiça. E aqueles que absorvem esse ensinamento, vivem essa realidade, meus irmãos, pode ser um esquenta-banco. É aquele que entra em campo e diz, pastor, eu quero ser usado em alguma área. Deus oferece a sua justiça própria para que homens, mulheres, jovens, crianças se envolvam na igreja. Trabalhem na igreja. Evangelizem com seu estilo de vida. 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Meus irmãos, valorizem isso. Sabe por quê? Quando nós chegarmos lá no juízo final, o Deus Pai não vai ver as nossas falhas, mas vai ver Jesus Cristo sendo a nossa justiça. E você entra perfeito no céu. Um imperfeito entrando perfeito no céu, porque Jesus, num milagre extraordinário, nos fez perfeitos. Amém? 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 Esses que entenderam essa justiça imputada a nós, num sacrifício vergonhoso do próprio Deus por nós, esses entram em campo, esses realizam as obras, esses não são covardes, eles avançam e conquistam. Se você é um esquenta-banco, ouça isso hoje. Como agem os crentes maduros para sustentar uma vida frutífera? Primeira coisa, conhecendo a palavra de Deus. Você acha que conhecer a palavra de Deus é o máximo? Eu diria que é o máximo, mas não se esqueça que o diabo conhece a palavra de Deus tanto quanto você, ou mais. Quando Jesus foi tentado, vocês já leram a tentação? Em que Jesus, por várias vezes, diz ao diabo, está escrito. Ele mencionava a palavra.
Mas o diabo, por sua vez, retrucava mencionando a palavra. Ele sabe a palavra perfeitamente. Tanto é que ele leva muitos pastores a desviar o significado da própria palavra, a fazer interpretações errôneas, porque o diabo está inserindo na cabeça dele, no seu coração, para que ele distorça a palavra, porque ele é especialista, ele conhece a palavra e distorce a palavra. E tem muitos pastores e líderes entrando no jogo do diabo. Ele acha que está recebendo de Deus uma nova interpretação da Bíblia e é do diabo, porque não é fiel à palavra. Então, se você não conhece muito bem a Bíblia como crente, tome cuidado, porque o diabo conhece melhor do que você. E ele vai te sugestionar pela palavra a você não ser um crente frutífero. Como pode isso? Pode. Aí ele começa a trabalhar com você, levando você à internet, ouvindo pastores. Isso aqui tem uma mensagem diferente, ele pensa diferente e tal. Daqui a pouco você está iludido, porque o diabo te levou a alguém que é influenciado por ele com ensinos errôneos da palavra de Deus. Implicações sobre isso? Se o crente não conhece a palavra, o inimigo sabe. E aí? Quem não conhece a palavra desconhece as armas de guerra contra o inimigo. E com isso ele se torna um soldado fraco e o diabo um soldado forte. Por isso que a palavra de Deus diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas tem muita gente que chama o diabo perto. Eu vou sair da piba. A piba é muito dura. E aí ele vai procurar um lugar onde tem um evangelho um pouquinho mais, que massageia o seu coração, entende tudo, que a vida é dura. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda ao redor como um leão rugindo, tentando a quem possa devorar. Resisti-lhe firme ao diabo, na fé. O que é na fé? Na dependência de Deus, na verdade eterna, na palavra, no sustento. E somos incentivados pela palavra a entrarmos num processo sério de santificação de vida. A santificação é absolutamente central na vida de um crente e tem uma importância profunda, tanto do ponto de vista espiritual quanto prático. Aqui estão algumas razões pelas quais ela é especial. 1 João 3,3: e todo aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Quem é o nosso maior ídolo? Eu gosto demais de Roberto Carlos. Eu gosto mais de... Aí eu começo a citar todos os artistas aí. Eu fico impressionante com alguns crentes que chegam... Olha, aquele filme lá que foi estrelado por aquele era um artista muito bom e começa a contar tudo. Será que ele sabe tudo sobre Paulo, Pedro, João, Jesus? Mas é impressionante. Tem um profundo conhecimento dos filmes atuais. Mas aquele filme foi feito por um fulano, que foi casado com a fulana, hoje ele é casado... Impressionante. Eu acho que ele faz hora silenciosa em cima do quê? Eu acho impressionante. A vontade de Deus é a nossa santificação, pois à medida que busquemos a santificação, vamos fechando o cerco e o inimigo perdendo o seu feroz desejo de nos derrubar. 1 Tessalonicenses 4,3: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A vontade, o desejo de Deus, a nossa santificação, pois é um processo que leva-nos mais perto de ser como Jesus e longe das ciladas do inimigo. Nós ainda carregamos essa natureza pecaminosa e pecamos.
Mas somos advertidos pela palavra de Deus a não vivermos pecando, e sim nos limpando na confissão dos nossos pecados, que são inevitáveis. A nossa natureza é pecaminosa. Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu vou fazer uma confissão para os irmãos. De vez em quando eu tenho medo da morte. Se alguém não tem medo da morte, levante a mão. Mas eu tenho. Não tem um ser humano que não tem medo da morte. A gente quer viver mais. Se eu morrer agora, meus irmãos, eu tenho 2 netos lá, um de 7 e um de 4. Vai fazer 5. Fantásticos. Eu curto eles, eu bagunço com eles. E o menor é o Nicolas. E tem uma igreja russa na rua da escola dele. O nome da igreja é São Nicolas, São Nicolau, Papai Noel. E ele chega, vovô, this is my church. Essa é a minha igreja. Porque é o nome dele, né? Ele fala que é a igreja dele. Me divirto com ele, me divirto. Às vezes o meu filho e a Nathalie, eles querem sair para jantar na sexta-feira, no sábado. E fala, ele pode dormir de sábado para domingo na sua casa? Pode. E dorme na minha cama, eu e Cida e os 2. Meus irmãos, que festa. A dona Cida já desistiu, ela falou, eu vou lá para o sofá. Que alegria, meus. Eu quero viver mais. Eu não quero morrer. Embora o céu é bom. Eu quero curtir. Curtir os meus 3 filhos. Dádiva de Deus. E eu fico pensando, Senhor, o meu travesseiro é o meu problema, gente. Porque eu deito, eu começo a orar e conversar com Deus. Só que eu falo amém 7 horas da manhã no dia seguinte. Mas é gostoso. Mas sabe qual é o meu grande problema? Eu tive uma irmã aqui na igreja. E ela sempre procurava, pastor, eu tenho muito dúvida da minha salvação. Mas é uma irmã muito fiel. Eu fico pensando, Senhor, o Senhor me salvou. Só que ainda tenho essa carne pecaminosa que me leva ao meu olhar, ao meu falar. Algumas vezes não trato bem um ou outro. Como que eu vou entrar no céu com essa... Aí me vem à mente, não, mas Jesus Cristo é a minha justiça e Deus vai ver a obra de Cristo na minha vida. Mas eu fico pensando, como que o imperfeito entra no céu? Eu não sei se você parou para pensar nisso. Porque é interessante que com a nossa salvação não veio o livramento dessa carne pecaminosa. Por isso que eu gosto do apóstolo Paulo, miserável homem que sou. Eu quero fazer tudo direitinho e não consigo. Mas o errado eu faço. Então isso me leva a pensar como será esse momento do encontro com Deus. Mas não abro mão de que Ele é a minha justiça. Eu não sou a minha justiça. Talvez quando eu tenho essa dúvida, porque vem aquela ideia que eu sou a minha justiça. Submissão total a Deus. A santificação glorifica a Deus. E quando você está nesse processo de santificação, você está glorificando a Deus. Você trouxe meu boné? Está no carro? Traz aqui para mim, por favor. A santificação é um processo, meus irmãos, que agrada em cheio a Deus e nos alimenta e nos ajuda. Pode jogar aqui. Você consegue jogar? Ok, obrigado. Vocês conseguem ler o que está aqui nesse... Hã? Vocês vão fazer teste para motorista amanhã? Cuidado. Aqui está escrito, eu amo Jesus. E atrás, a mesma coisa, I love Jesus. Na cidade que eu moro, a única forma de evangelizar, eu saio nas caminhadas com esse chapéu. O americano é mais distante, não é que nem o brasileiro. Então, esse chapéu eu encontrei na Carolina do Norte, vendendo. Eu falei, esse eu quero. É o meu chapéu de evangelização.
Até hoje, na minha cidade, encontrei 3 pessoas, faz tempo que estou andando, olhou para mim, me too, eu também. Só 3. Esse chapéu era para todo mundo. Oh, eu também, eu também. Mas é a única forma de evangelizar hoje que eu tenho nos Estados Unidos. É o meu processo de santificação, de seriedade para com Deus. A dona Cida tem uma amizade com uma senhora Mariazinha, desse tamanho. Parecia a mãe da Nadir. Ela é escocesa e tem um inglês muito difícil de se entender. E a dona Cida, de vez em quando, ela é sozinha, a dona Cida leva uma sopa para ela. E a Cida se tornou muito amiga dela. E tem uma senhora que também, de origem escocesa, na nossa igreja, velhinha, com a mesma idade, e a Cida quer fazer um encontro das velhinhas. Eu não sei como vai acontecer esse encontro. Provavelmente a velhinha vai na nossa casa e vai dar uma volta com a Cida até encontrar outra velhinha. Encontro das velhinhas. Aí outro dia encontrei Maria. Tudo bem? Tudo bem. Ela anda com a bengalinha. Aí ela falou para mim, quantos anos você tem? Eu falei, na época eu não tinha feito 82, completado 82, tenho 81 anos. Ela, Eu falei, o que você está cantando? Está alegre? Sim, porque eu ganhei, eu tenho 91. Começou a pular no meio da rua, lá na calçada. Porque tinha mais vida viveu mais tempo que eu. Esse é o nosso projeto. Não sei como vai dar. Exortações finais, meus irmãos, eu estou prolongando um pouco aqui. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para os seus anjos. Porém, agora acrescento, os maduros, levem a sério a sua santificação e a tenham como testemunho da autenticidade de Cristo, porque você vai alcançar a vida eterna, você não vai para o fogo eterno. Isaías 12:2, eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força, o meu cântico e se tornou a minha salvação. Salmo 27:1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a minha fortaleza, a quem temerei? Conclusão, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas a graça nos alcançou. Você faz parte desse todos que foram alcançados pela graça de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você faz parte desse todo. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente para com vocês, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Nós somos participantes desse todos. Pela graça eterna do nosso Deus. Que Deus nos encha de regozijo, de vontade de trabalhar, para que não sejamos esquentadores de banco, mas sim participantes da obra maravilhosa que é a igreja. Algo maravilhoso que Deus fez.